Graça e paz a todos os queridos irmãos. Eu quero desde já agradecer a todos os irmãos que têm compartilhado nossos vídeos e que têm se inscrito no nosso canal. E desejar a todos vocês um ótimo 2025. Pessoal, preste bem atenção. Eu tenho um canal chamado Mistérios do Além. E neste canal eu quero trazer relatos de experiências que os irmãos têm me enviado em áudio. Eu tenho muitos relatos em áudio, mas eu não quero trazer aqui no canal o sobrenatural de Deus, porque ele vai bugar literalmente a mente do algoritmo, e isso irá nos trazer sérias consequências aqui neste canal. Então eu gostaria que você, que gosta dessas revelações, dessas visões e dessas palavras proféticas que Deus tem mostrado aos irmãos, eu quero convidar a vocês para clicarem no link que estará aqui nos comentários. Você clicando neste link, você será transportado para o canal Mistérios do Além. E lá nós vamos trazer muitos relatos em áudios. Eu aguardo a todos vocês lá. E sei que Deus estará nos edificando dia após dia através dessas experiências que tem mostrado para os seus filhos. Que Deus abençoe a todos. Então, vamos para o vídeo que nós vamos trazer hoje aqui no canal. A paz do Senhor a todos. Passando aqui que eu quero compartilhar com todos vocês uma experiência vivida na presença do Senhor. Meu nome é Lídia e eu quero aqui compartilhar com vocês. Sou serva do Senhor há 4 anos e quero aqui compartilhar. Em 2021, eu vivi uma experiência sobrenatural com Deus e eu quero aqui compartilhar. Num domingo como esse, eu estava assistindo um programa de televisão, uma pregação no YouTube. Eu não era evangélica ainda, não era serva do Senhor. E me emocionei muito. Eu estava sozinha em casa, me emocionei muito. Assistindo, era uma pregação bem forte, né? E então, aquela pregação durou uns 40 minutos, quase 1 hora. E terminando a pregação, eu estava já em lágrimas. E fui para o meu quarto, né? Dobrei meu joelho para orar. E ali, durante alguns segundos que eu já estava de joelho, orando, chorando, né? Fechei a porta do meu quarto e estava ali, na presença do Senhor. E então os meus pés começaram a adormecer, como se passasse um gelol nos meus pés. E esquentava e esfriava ao mesmo tempo. Então foi subindo para a batata da minha perna. Antes de chegar nos meus joelhos, eu não me vi mais no meu corpo. Eu vi um anjo à minha direita, de branco, vestes brancas, puríssimas, que não há aqui na terra. E durante esse tempo que o anjo estava do meu lado, então eu já me vi chegando a uma parte do céu. Comecei a ver o solo, né, os pés das pessoas, e um piso, né, um solo branco, branco, limpo, 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 que eu nunca tinha visto algo daquela maneira. Então, nós chegamos a uma altura que correspondia às pessoas, né? Que dava para ter uma visão bem ampla de tudo ali. E o anjo sempre à minha direita, né? Ele não tinha asas, ele não tinha cabelos grandes, ele tinha cabelos curtos
e era um homem muito lindo, de vestes brancas, longas. E então eu vi muitas coisas ali que eu fiquei paralisada. Mas a primeira coisa que me chamou muita atenção é que lá nós não falamos com os lábios, como eu estou conversando aqui. Lá nós falamos com o coração. Lá o meu coração pensa e o coração do anjo responde. Lá nós pensamos com o coração e o coração responde. Então eu fui levada a uma parte do céu, ao paraíso. E à minha frente tinha um ser muito grande, de uns 3 metros de altura. E ele dava a distância de uns 5 a 6 metros à minha frente. E ele estava com as mãos como se estivesse gesticulando, uma mão acima, a mão esquerda acima e a mão direita mais abaixo. E as vestes eram longas, sua cintura cingida, com um cinto dourado e as mangas da sua blusa, do seu vestido, eram largas como bocas de sino. E quando eu acompanhava com os olhos o seu perfil de costas, que ele estava de costas para mim, eu vi a sua cabeça, era só luz, resplandecia luz. E não conseguia ver a sua cabeça e seu rosto, porque era muita luz. E ele estava ao lado de um trono. O seu trono descia até o chão, com um tecido vermelho por dentro, todo trabalhado em fios de ouro, com desenhos de flores por dentro do trono, dessa poltrona, que era um trono, e era todo trabalhado em ouro. Era muito lindo, descia até o chão, até o solo. Então, eu senti o desejo de perguntar ao anjo, uma pergunta, porque à frente desse ser, do lado do trono, eu vi muitos anjos, milhares de anjos. E eles estavam todos em movimentos, como se estivesse trabalhando, fazendo algo que tivesse que ser muito rápido, porque o tempo era curto. E Jesus, aquele ser que estava ali, era Jesus Cristo. E ele resplandecia amor. Eu podia sentir o amor que ele sentia por mim. Lá eu não sentia dor, lá eu não sentia tristeza, lá eu sentia alegria. E eu tinha a sensação que eu estava o tempo todo chorando. E o anjo sempre à minha direita. Então eu ia para perguntar para o anjo por que aquele movimento todo ali na frente. Só que antes de eu perguntar para o anjo essa pergunta, eu senti a presença de uma multidão de pessoas atrás de mim. E senti que tinha alguém especial para mim ali atrás. Mas eu não me virei, eu não fiz nenhum movimento. Continuei na posição que eu estava, mas eu sentia. E sentia tanto que meu coração sentia o amor de alguém que estava ali. Como se fosse alguém íntimo, muito íntimo a mim. E então meu coração sentiu o desejo de perguntar para o anjo: a minha mãe está aqui? E o anjo respondeu com o coração: sim, ela dorme no Senhor. Então, na hora que ele terminou de falar isso, que ela dormia no Senhor, o meu coração viu tudo que estava lá atrás. Tudo. E eu vi milhares de pessoas dormindo no Senhor. Todas deitadinhas assim, dormindo um sono maravilhoso, todas de vestes brancas, e todas eram rejuvenescidas,
não tinha ninguém velho, e eu vi a minha mãe, e a minha mãe faleceu, Jesus escolheu ela com 83 anos, mas ela não tinha a aparência de 83 anos lá, ela tinha uma aparência de jovem, todos que ali estavam tinham aparência de jovens, e era gratificante ver eles ali, era maravilhoso, e eu não queria mais sair dali, eu queria continuar lá. Então, meu coração transbordava de alegria. E eu voltei para a atenção da primeira pergunta que eu queria fazer. Então, eu perguntei, por que os anjos estavam tão agitados? Por que aquele movimento tão grande que estava ali no céu? O que estava acontecendo? Então, o anjo falou para mim, é porque estão todos terminando os preparativos para buscar a sua igreja. Os anjos estão terminando os preparativos para o Senhor buscar a sua igreja. Vá, volte e se prepare para a vinda do Senhor. Volte e se prepare. No momento em que ele falou, volte e se prepare, vá. E eu não queria descer. Porque lá era maravilhoso demais, lá era meu lugar. Então, eu me emociono quando eu falo. Porque era muito lindo o amor que Jesus tem por nós. Então o anjo falou mais uma vez, vá, volte, prepara você e sua casa para o grandioso dia do Senhor. Naquele momento abriu um telão na minha frente, com várias janelinhas, e como se fossem negativos de filmes, daqueles filmes antigos, negativos. E cada quadradinho daquele era uma televisão, e via imagens. E ali eu vi pessoas do meu passado, eu vi pessoas que eu conheço, eu vi pessoas que eu nunca conheci, eu vi multidão de pessoas. E era tudo acelerado. Era como se tivesse um controle e estivesse acelerando no controle. Só que era uma velocidade que não existe aqui na Terra. Uma velocidade muito alta do que nós vivemos aqui. Então, o anjo falou para mim, vá, prepare você e sua casa. E eu não queria vir. E algo que eu senti lá, irmãos, era que era muito amor, muito amor. E o amor que o Senhor quer que nós sintamos um pelos outros, pelo próximo, é o amor de mãe para um filho. Esse é o amor que Jesus quer que nós damos ao próximo, quer que nós sintamos pelo próximo, é o amor de mãe por um filho. Quem tem filho sabe o tamanho do amor que é por um filho. Esse é o amor que Jesus quer que nós sinta pelo próximo. Quer que nós todos sejamos unidos em Cristo Jesus. E lá, irmãs, lá nós não andamos, lá nós flutuamos. Lá nós flutuamos. Lá nós flutuamos. Lá nós andamos. Nós pensamos e nós já vamos. Nós não caminhamos. Lá nós ficamos à altura de um palmo, irmãs, assim, do solo. Lá nós não pisamos no solo. E o solo é perfeito, o solo é limpo, é macio. É tudo lindo lá. Então, o anjo falou mais uma vez, volte, prepare você e sua casa para o grandioso dia do Senhor. E eu voltei. E eu voltei para o meu corpo. Eu senti o impacto no meu corpo na hora que eu voltei. E meu corpo estava gelado, como se eu tivesse morrido. Gelado. E eu tremia muito, muito, muito. E eu chorava. Quando eu abri meus olhos, que eu vi que eu estava de volta na terra, no meu quarto,
o cheiro da terra fedia. Tudo que eu pensava que era importante para mim aqui na terra já não tinha mais valor. Porque nada aqui é importante. Tudo aqui é passageiro. O que é importante é o espiritual, é o que nós vivemos na presença do Senhor. Então, eu fiquei sem entender porque eu tinha vivido tudo aquilo, né? E eu não conseguia contar, eu não conseguia abrir minha boca para falar, que era como se eu tivesse levado um soco na boca do meu estômago, porque era muito real tudo que eu tinha vivido ali. E eu fiquei 2 dias chorando, enxugando as lágrimas, sem que ninguém percebesse. Meus filhos, sem que ninguém percebesse, minha neta. Então, isso era lá na casa, na cidade, e eu tive que vir para a chácara para cuidar do meu pai, que meu pai estava só, meu pai tinha ficado viúvo, né, há pouco tempo, e era eu e minha irmã que cuidavam, e era minha vez de cuidar. Então eu vim para a chácara, e essa visão que eu tive foi dia 11 do 11 de 2021. E eu vim para a chácara. E aí eu pedi ao Senhor que me mostrasse algo, que me confirmasse o que era aquilo que eu tinha visto, se era de Deus. Me mostra mais alguma coisa, Senhor, me confirma. Então o Senhor me deu um sonho na madrugada. Irmãos, eu não era crente, mas eu fui criada no Evangelho. Meus pais sempre foram crentes, assembleianos. E eu fui criada numa doutrina, mas eu afastei da presença do Senhor durante muitos anos. E só voltei agora, que fez 4 anos agora. Então o Senhor me deu uma experiência que depois eu vou contar em outro vídeo. Quero dar sequência aqui nessa história, nessa experiência de vida na presença do Senhor. Então, irmãos, eu voltei para casa no outro dia. E quando eu cheguei em casa, eu abri, todos lá trabalhavam, né? Então a casa estava só. Eu cheguei na sala e aí abri o YouTube, me veio aquela vontade de ligar a televisão, eu liguei a televisão no canal do YouTube. E o primeiro vídeo que eu vi era de uma garotinha que tinha 59 segundos, que a mãe dela tinha postado nas redes sociais, no YouTube. E que eu abri o vídeo, era a confirmação da minha visão. O nome daquela garotinha se chamava Máfia Aguiar. E ela viveu tudo que eu tinha vivido naquela experiência. Ela viveu, e ela viveu mais ainda, porque era uma criança, né? E vivia na presença do Senhor. Então, que eu abri aquele vídeo, eu chorei tanto, porque ali era Deus falando comigo mais uma vez. E ali era minha confirmação do Senhor. Então, eu sabia que ali era o meu chamado. E eu fui me preparando para aceitar Jesus. Então, irmãos, essa experiência vivida foi dia 11 de 2021. Quando foi dia 21 do 11, eu aceitei Jesus. E desde então, o Espírito Santo de Deus vem me moldando e me concedendo experiências jamais vividas em toda a minha vida. Que é maravilhoso estar na presença do Senhor. E esse arrebatamento de espírito, irmãos, há muito tempo eu queria compartilhar e nunca tive oportunidade. Mas tudo é no tempo de Deus. E essa é a hora que o Senhor preparou para compartilhar
com todos vocês. Que Deus vos abençoe grandemente e que todos possam buscar a presença do Senhor, porque a vinda do nosso Mestre Jesus está muito próxima. Nunca se ouve falar um tempo em que Jesus estivesse tão perto para vir buscar a sua igreja como agora. E, irmãos, em 2021, quando eu tive essa experiência, já estava aquela agitação toda, preparando os últimos detalhes para a vinda de Cristo, para buscar a sua igreja. Imagine agora, irmãos. Prepare-se, prepare-se. Precisamos estar olhando somente para frente. Peça, abra a boca, confesse como Salvador Jesus Cristo. E deixe o Espírito Santo de Deus transformar a vida de vocês. Porque a vinda do nosso Mestre Jesus, do nosso Rei, está muito próxima. Ai daquele que não estiver preparado para a vinda do Senhor. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.